marketing digital, café, mundo nerd, música tem a ver? Bom, eu recebo hoje aqui no programa Humanos ela que é uma especialista em tudo isso. Alessandra Koga, tudo bem? Olá, Que prazer te receber. Pois é. É, um bonito nome, né? Agora. Pois é. Bonito nome, gosta, Alessandra? Profissão também, a gente divide a mesma profissão também, né? Somos publicitários e temos o mesmo nome. Para quem não sabe, Mano Dal Ponte é um nome mentiroso, né? Meu nome é Alessandra, mas tudo bem. Eu também, meu nome é Alessandra, a maioria me conhece como Ale, como Ali, Koga, né? Então... Interessa. Tá, o que tem a ver essa história de... Você é especialista no mundo digital, é isso? Sim. Mas você é nerd. Que também não deixa de ser, com o digital, o nerd acabou, né, ganhando um pouco dessa... Então, tudo começou quando eu me formei publicitário, e você sabe muito bem que publicitário, quando sai da faculdade, tem aquela dificuldade de encontrar emprego, né? Tem. Todo publicitário tem dificuldade. Alguns acabam na TV. Pois é, eu ainda não tô, só tô como entrevistada por enquanto. E aí, nessas de não ter emprego, eu falei, teve uma hora que eu cansei do mundo da publicidade, eu falei, eu quero trabalhar com as coisas que eu gosto, que era cultura nerd, café ou música. Então, na ordem, eu fui 3 anos colaboradora do maior site de cultura nerd feminina do Brasil, que é o Garotas Nerds. Então, eu escrevia lá toda semana sobre música. Eu escrevia sobre música, mas sempre tentando relacionar ao mundo nerd. Então, eu escrevia a trilha sonora do Inception, por exemplo, do Batman, uma trilha sonora diferente. E escrevia... Inception é... é a origem. A origem. Tá, explica, porque tem gente que só vê filme dublado. Desculpa. Tá, mas tudo bem. É. Não era nem pra falar com você que assiste filme dublado, tá? Mas... É verdade. Tá, ué. E também falava de trilha de videogame, enfim, tudo que era relacionado à música e o mundo nerd era minha categoria ali no Garotas Nerds. E nesse meio tempo que eu estava sem emprego, estava trabalhando ali com elas, eu falei assim, bom, já que eu não consigo emprego na publicidade, eu vou para minha segunda paixão, que é o café. E eu me inscrevi para uma vaga naquela cafeteria americana, Starbucks, que todo mundo conhece. E lá eu fiquei... Eles escrevem o nome no copinho? Geralmente errado. Tá, errado. Eles sempre erram o teu nome. Dizem que é de propósito. Mas eu digo que não é de propósito. Por quê? Porque a pessoa vê e posta. E aí isso gera uma publicidade gratuita. Mas, assim, até onde eu me treinei, não é erro mesmo de português. E aí eu trabalhei lá por 3 anos, onde eu me formei barista, por isso do café. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo, Lembrando que eu sou de São Paulo, né? Muita gente não me conhece. Starbucks ali da Santos com a Paulista, bem no meio da cidade mesmo. Sim, eu sei ali. Pelo que tu falou, a referência, imagina, veio na minha cabeça. Todo mundo que tá ouvindo sabe. Exato. A Santos com a Paulista. Mas procura no Google, eu vou deixar essa no Google dica. Maps vai pro cara achar. Isso. E aí lá eu fiquei 3 anos, me formei em barista, então eu sou especialista em café também. Sei fazer degustação de café. É muito similar com o processo do vinho, para quem tem interesse, assim. Você trouxe café? Tá, cadê o café? De verdade. Eu vou servir o café enquanto a Koga fala. Então. Trouxe aqui, ó, olha só. Não poderia deixar de falar com você sem tomar café. Sem tomar café, como é que funciona aqui? Eu achei meio complexo aqui o teu. Só apertar aqui, ó. Vamos apertar aqui, vamos servir. Opa! Vamos servir você primeiro, sua caneca do Hulk. Peraí, vamos quebrar tudo aqui. É café de verdade, tá, gente? É café mesmo. Você que fez? Sim, acabei de fazer. Opa! Vamos ver. Não dá pra falar seco. Tá. O horário não permite. O horário não permite? Vamos fechar aqui. Já que você gosta de café, vamos servir um cafezinho, vai. Então, é nessas que eu virei a chata do café. Você é chata mesmo de café? Eu já fui. Agora eu já não ligo. Você quer tomar adoçado, quer tomar com leite? Põe. Pra mim, o melhor café é o do seu paladar, entendeu? É o que você gosta? É o que você gosta. Você ficou quanto tempo na Starbucks? Fiquei 2 anos e meio. Comecei como barista, como atendente, depois fui coordenadora. E o que acontecia é que é muito glamuroso, né? Aí eu ganhava pouco, mas tinha o status de trabalhar na cafeteria americana e não sei o quê e tal. Até que eu me enchi. E aí eu falei, tá, chega, agora eu quero trabalhar com música. E nisso eu já era bem envolvida com música, com amigos meus que são músicos. E um deles falou assim, tá, quanto é que você ganha lá na cafeteria? Eu falei, eu ganho tanto. Ah, te pago mais tanto pra você vir trabalhar comigo. Mas tanto era um pouquinho mais ou bastante mais? Era R$100 a mais, né? R$100 a mais? É, tá. Mas assim, ok. Tava valendo, já era um pouquinho mais. Era uma banda mais. de rock, os caras tinham foco no mercado americano, eu ia ter oportunidade de me desenvolver ali pessoalmente, profissionalmente. Eu falei, tá, topei. E por 5 anos eu trabalhei com uma banda de rock, que chama Mind Flow, não existe mais, porque o sonho acabou, né? De crianças eles passaram adultos, com filhos, com casamento. Acabou o rock. Mas por 5 anos a gente fez turnês no Brasil e nos Estados Unidos. Rodei 33 estados dos Estados Unidos dentro de um ônibus, no inverno americano. A gente fez do costa a costa. Mas vocês começaram no Brasil a turnê? Começamos no Brasil. Não. A gente fez turnê brasileira. Como eles cantavam inglês, aí todo ano tinha turnê nos Estados Unidos. E era até um dos meus desafios pessoais, porque eu não falava nada de inglês e eu sempre criei.
Então eles falaram, enquanto você não aprender a falar inglês, você não vai com a gente. Aí em 2011 eu fui na minha primeira turnê, que foi toda a costa californiana. Ah, eles falaram isso pra você? Foi um desafio? Foi um desafio pessoal imenso. Quanto tempo assim. você demorou para aprender o inglês? Olha, entre todas as escolas de inglês de São Paulo, professor particular, e tudo que existe, macumba, tudo que poderia fazer, assim, ó, foi 1 ano e meio. E aí na minha primeira turnê eu fui porque eu fazia merchandising, né? Então eu tinha que apresentar a banda para as pessoas que queriam comprar, contar de onde vinha a banda, e aquilo me dava uma insegurança imensa. Mas eu falei, bom, eu tenho que fazer. Vocês começaram a turnê nos Estados Unidos por onde? Pela Califórnia. Pela Califórnia? É, a gente começou em Los Angeles, foi subindo até São Francisco, depois desceu. E você era sozinha num ônibus com quantos caras? 8 homens. 8 homens? Não pensei em besteira, porque era como se eu tivesse 8 irmãos mais velhos. Não, assim. é verdade mesmo? É verdade, é verdade. Eram 8 irmãos mais velhos. Como é que era administrar 8 caras? Porque eu imagino que você, como mulher, você mandava neles. Então, na verdade, não. Não? Assim, eu tinha sorte que eu falava que eu trabalhava numa boy band de rock, porque não é aqueles caras rock, podre, sujo. Os caras eram, tinha até chapinha, escova... Ah, roqueiro é podre e sujo, é isso? Ah, a maioria tem essa imagem, né? Os encebados, assim. Encebadão, assim, não toma banho, vai... É. Mas eles eram bem boy band, assim, então era tudo um brinco, assim, organizado. Boy band, pra quem tá em casa, fala. Ah, desculpa. É o Backstreet Boys. Na minha época era o New Kids on the Block. New Kids on the Block, mais. New Kids on the Block cantava Step by Step. Dominó, Polegar. Tá, isso é uma boy band, isso beleza, é uma boy entendeu? Band, é. Só que você imagina isso aí de rock. Então, os menininhos bonitinhos, de topetinho, barba feita. Cantando coisas demoníacas ou não? Não, eles cantavam rock progressivo. Então, eram as letras bem pra cima, assim. Então a gente, ali no ônibus, na primeira turnê foi de van, não foi nem de ônibus. Então aquelas bandwagon, aquelas van enormes assim. E eu até brinco que as camas pareciam uns caixões, assim, eu me sentia muito sufocada. Mas enfim, era a minha primeira experiência, eu me diverti muito. E foi no calor, então era muito quente. Dentro da van? Dentro da van. Delícia. A gente tinha que tomar banho no ônibus, fazer tudo no ônibus, porque né, a gente fazia show numa noite... Enquanto descarregava tudo e o ônibus andava, a gente tinha que tomar banho, jantar, não sei o quê, porque acordava no outro dia na outra cidade para montar tudo de novo. Mas como é que funcionava, por exemplo, o empresário que fechava esses shows? Então, como era uma banda independente, em 2011 foi eles mesmos. Eles iam fechando? No Brasil, eles ligavam na cara dura, saíam assim, tem um barzinho tipo, sei lá, o Ventuno, lá da Califórnia. Nós somos uma banda do Brasil, tá, a gente tá fechando uma turnê e tal, não quer? Tá, aí aceitava. Na segunda turnê em 2013, que aí já foi com 2 bandas grandes lá dos Estados Unidos, aí foi de ônibus, foi um empresário de lá que fechou, a gente só abriu shows para essas bandas maiores. Só chegava, aí você já tava grandão, já tava grandão. Já tinha camarim, assim, o que vocês querem no camarim? A gente... Era pedido? É. Aí... Você começou com merchandising. Isso. Merchandising era o quê? Organizar, por exemplo, a venda das coisas? A lojinha da banda. Quando você vai ver uma banda e tem a lojinha, prestigie, porque dá um trabalho desgraçado. Dá? É o quê? Camiseta? Daí camiseta, tem caneca? CD. Só que como eu sou publicitária, eu sempre queria fazer diferente, né? Aí eu colocava um cartazinho, colocava um luminoso, colocava uma luzinha, já fazia uma coisa diferente. E em paralelo, então no show eu fazia o merchandising e quando eu não estava no show eu fazia o marketing digital. Tá, mas olha só, você era publicitária no Brasil. Sim. Com os conceitos que você aprendeu numa faculdade brasileira. Uhum. E você estava comunicando agora para o público americano. Esse foi outro desafio também. Que é totalmente diferente. Não só americano como europeu, porque a banda tinha muito fã na Rússia. E na Rússia? Época... Bem não. Bem tranquilo. Bem, né? Estados Unidos e Rússia, assim. Não, conversam a mesma língua, vai. A música. Conversava a mesma língua, que era a música. E aí, nessa época, era 2008. Então, as redes sociais que a gente trabalhava eram o MSN, Orkut, tinha muito fórum na época. E até essa história é engraçada que... Aí eu comecei a estudar técnicas, como é que as outras bandas lá de fórum faziam para divulgar. E aí eu descobri que eles criavam vários perfis, que hoje a gente tem perfil falso, né? Então, eu entrava num fórum como a Alessandra, a fã número 1 da banda. E eu tinha um outro perfil que era a odiadora número 1 da banda. Eu tinha um outro perfil que era... sei lá, aqui, não se posicionava. Eu criava vários perfis e eu começava uma conversa comigo mesmo naquele fórum, naquele tópico, para ver se o tópico vingava e ficava em cima para que outras pessoas fossem discutir também. Tudo uma mentira, é isso? Esquizofrenia total. E assim, é uma técnica que hoje, assim, a gente se perdeu porque hoje tem rede social, mas no começo era o que tinha, tipo o Zezé de Camargo ali, né, o pai dele ligando e pedindo a música. Ele dando ficha para as pessoas ligarem? Mais ou menos, me senti o próprio o Francisco ali. Quais os lugares mais bacanas que a banda tocou? Olha, eu não estava com eles, mas eles tocaram na Coreia do Sul. E eu não estava, na época era 2006, eu nem sonhava em trabalhar com eles, mas depois da minha... Ali a gente tocou no Texas, em El Paso, na cidade do Kill Bill, onde tem a igrejinha. Tem igrejinha mesmo?
Tem. Tô botando café pra mim aqui, vocês querem? Eu nem tomei o meu, ó. Toma o teu café, vai. É agredindo que o Bill. Olha a garrafinha aqui, mimo. Teve El Paso, eu gostei bastante de Dallas, de Detroit, que são cidades que a gente escuta ou vê em filmes, né? Então tem aquela coisa, a Detroit Rock City. Que é meio mágico, né? Mas assim, às vezes eu brinco, eu falo, não é que eu conheci 33 estados americanos, eu conheci 33 quarteirões, né? 33 casas de show. Não, você passou, né? Eu passei. Passou por 33 estados. Passei, assim, pra quem acha que trabalhar com música é aquele glamour todo, nem pro artista na verdade é bem trabalhoso, tanto que eu saí da banda e vim pra Criciúma, já dando um spoiler da história, porque eu tava cansada de perder aniversário de mãe, casamento de amigo, de não ter uma rotina. Então, assim, tem uma hora que realmente aquilo vira estressante, porque é trabalho igual. Você tem que acordar, trabalhar. Então, acabava o show. Aí, quando eu não tava no merchandising, eu fazia as filmagens e as fotos da banda no show, enquanto eles estavam tocando. Eu tô quase achando que não valeu a pena ter saído da Starbucks. Olha, tava pau a pau. Pau a já pau. tô achando que... Mas como eram duas paixões, e aí eu me decepcionei com as duas. Na verdade, o café eu ainda amo, mas a música hoje eu já vejo com outro olhar. Porque eu vi esse trabalho duro que tem por trás. Infelizmente, me decepcionei com alguns ídolos, porque você acaba conhecendo Você conheceu? Quem é que você conheceu que você se decepcionou? O André Kisser. Porque ele nunca me vejo, mas eu me Por quê? Por que você se decepcionou Porque com ele? eu gostava muito, eu achava a postura dele no Sepultura muito legal. E uma vez a gente fez uma turnê com 5 shows com ele. E o cara, ele é... Bom, ele é ele, né? Ele não é que ele se posiciona. Então, ele não tem aquela de... tô aqui tocando. Não, cara, eu quero do meu jeito, da maneira que tem que ser e acabou. Mas é a banda de abertura, eles estão com problema lá no pedal. Não interessa, o problema é deles. não é meu, é isso? E eu achei a atitude dele meio assim, pô, cara, tá todo mundo aqui no mesmo barco se ferrando. O Kiko Loureiro também, eu tive um episódio com ele, que o guitarrista do hoje do Megadeth, mas na época era do Angra, que eu montei um merchandising, né, se eu querer fazer merchandising diferente. Eu mandei imprimir um banner em tamanho natural de cada um dos integrantes e coloquei na minha humilde lojinha, que era a banda de abertura. E aí o Angra chegou com uma toalha, uma mesa de boteco, uma toalha preta e colocou os CDs em cima. A hora que o Kiko Loureiro tava passando som e viu aquilo, ele falou assim, manda eles tirarem. Aí eu, não vou tirar. Tira. Eu falei, não. Porque vou a banda tirar. de abertura era maior que a banda principal, era isso? E aquele dia eu fui pro banheiro e dei um murro na porta do banheiro pra não ter que chorar de raiva. Você podia bater nele, né? Ia ter uma história mais bacana pra contar. Mas aí a empresária falou assim, é melhor você não gritar com ele, senão a gente vai se ferrar. Eu falei assim, tá bom. Então eu calei minha boquinha, tirei minhas coisinhas, fiquei com uma mesinha ali, mais ou menos. Tá, vai na volta você vai contar como é que você caiu no mundo digital, pode ser? A gente já volta aqui no programa Humanos. Voltamos aqui no programa Humanos na RTV, comigo, Mano Dal Ponte. Você sabe, você fica comigo todos os dias com 2 entrevistas inéditas às 11 da noite. Faz o seguinte, se você perdeu alguma entrevista, tá curioso, vai lá no canal do YouTube do programa Humanos. Procura lá, Humanos Talk Show, sem H, ok? Humanos Talk Show, que você vai ver todas as entrevistas do programa Humanos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Alessandra Koga, especialista em café, barista, amante de rock, nerd publicitária e especialista em redes sociais. Tudo isso, vai? Acabei me especializando porque, como era o foco da banda, a gente estava no Brasil querendo atingir um mercado que, infelizmente, na época não tinha como a gente morar nos Estados Unidos. A internet era o território, né? Mas qual era a primeira rede social que você utilizou? Orkut. Eles tinham uma das maiores comunidades de banda de rock no Orkut na época. Então a gente estreitava muitos laços com os fãs, que era uma coisa que eu aprendi com o marketing de música americano. Eles têm os chamados street team, que são os times de rua, onde eles recrutam os fãs e dão recompensas em troca para o fã ajudar a divulgar a banda. É tipo um DOTS. Tá, um DOTS então, assim, de banda de rock. Tinha um show em São Paulo, a gente precisava que as pessoas colocassem os flyers nas escolas, nos lugares, então a gente tinha os fãs, mandava para o correio para eles colavam, mandavam foto pra gente e a gente dava pontos que ele podia trocar pela baqueta usada, por uma foto com a banda, por uma ida no camarim, por um show de graça. Mas mesmo uma banda começando, já tinha fã assim? Era bacana? E isso era uma coisa que eu sempre falava quando eu trabalhava com eles, assim, mas a banda tá começando, e é o conselho que eu dou até hoje, não importa o tamanho, seja profissional. Faça as coisas com profissionalismo, não deixe, se tem 3 fãs, eles importam, porque dos 3 vira 6, dos 6 vira 9 e aquilo vai se multiplicando. Tá, e você ficou quanto tempo com a banda no total? Fiquei
6 anos. 6 anos? 6 anos. E aí você cansou e falou, não quero mais? Na verdade foi um misto de cansei, porque eu estava cansada dessa vida de estrada, né? E porque além da estrada eu tinha o trabalho no escritório, todo dia das 8 às 6 eu trabalhava, que eu cuidava da parte de marketing, toda a estratégia. Na época que o YouTube nem era famoso, a gente fazia vlogs das viagens, a gente fazia vídeos semanais para os fãs, um em português e um em inglês. Muito então, assim, trabalho, né, Cobra? A gente fazia chat, assim, então toda quarta-feira, às 3 horas, a banda entrava ao vivo para falar com os fãs. E na época não tinha essas facilidades, a rede social não permitia tanta interação, então o baixista era programador. Ele criou todo um sistema de chat para a gente conseguir fazer com todo mundo, que traduzia simultâneo, era uma loucura, assim, ó. Aí quando tinha pergunta em inglês, tinha que fazer a pergunta em inglês e traduzir para quem era em português, assim. Foi uma experiência animal. Porque até hoje, tudo que eu aprendi com a banda, eu uso no meu dia a dia com clientes de outros ramos. Mas daí você virou especialista em redes sociais depois disso ou não? Na verdade, eu não tenho pós-graduação, não tenho nada, mas o que eu tenho de curso e experiência, porque como eu tinha aqui muito atrás, e eu acabei aprendendo com o material em inglês, que era, né, marketing business, e tem que procurar e não sei o quê, eu acabei aprendendo muito e na prática. Né? Então, depois que eu falei, eu gostei disso, vou estudar. Aí que eu passei a estudar realmente, atrás de me educar. Mas era tudo muito no chute. Hoje eu vejo a página da banda, hoje tem 60 mil curtidas e a gente não tinha nem patrocínio na época. Numa época que o Facebook nem era tão popular assim. O Facebook, quando ele começou, ele era muito difícil, eu lembro. Eu acho que no Brasil, de usar, porque lembra? as pessoas estavam muito habituadas com o Orkut, que era muito engessadinho, né? Era 12 fotos, uma foto de perfil, os scraps ali, deu. E as comunidades, e o Facebook veio com toda essa onda de interação, né? Você podia interagir, você podia ver quem curtiu, quem não curtiu, quem descurtiu. E eu lembro que demorou um pouco para vingar, e vingava mais pelos fãs que a gente tinha de fora. Você ficou muito triste quando o Orkut desapareceu? Eu amava Ficou triste mesmo? Você gostava mesmo? Eu adorava, tipo, vamos supor, eu conheci o Mano, deixa eu ver como é que é o Mano, ia nas suas comunidades. Nossa, o Mano odeia acordar cedo. Nossa, verdade. O Mano também não gosta de filme dublado. Mas às vezes eu nem odiava, é porque você estava na comunidade muito mais pela vibe de estar ali. Nossa, conheci muita banda naquelas comunidades de música, não sei se você lembra, que tinha os tópicos de baixar álbum ali. Pra mim era uma internet muito legal. Qual foi a grande revolução que você acompanhou, que você considerou assim, nossa, isso mudou o mercado? Eu acho que foi o Facebook. Facebook mesmo mudou o mercado nos últimos anos? Foi assim, ó, tanto que hoje a gente está na mão deles, né? A gente tem Instagram, WhatsApp, Facebook, são da mesma empresa, e a gente não consegue ficar sem os três, né? Tem gente que fica sem um, sem outro, mas tá sempre, alguém sempre tem. Se você não tem o WhatsApp e o Facebook, você tem o Instagram e vice-versa. Então, eu acho que eles mudaram a forma como a gente se comporta, a forma como a gente consome, a forma como a gente vive, o tanto que a gente dorme, o que a gente come, para onde a gente decide viajar. As pessoas não têm noção que os celulares são armas contra elas mesmas, né, Koga? Elas mesmas, né? E eu sinto muito até, porque na época que eu fiz as turnês, que eu vivi tudo isso, não era igual hoje, que você sacava o celular e queria registrar tudo. Eu tenho poucos registros disso. Apesar de ser 2008, 2009, até 2013 foi quando eu fiz minha última turnê, eu tenho pouquíssimos registros, porque não tinha essa necessidade intensa de ficar se expondo, se mostrando. Só que assim, você não trabalha com rede social para pessoas normais, você trabalha com rede social para as empresas. Isso. As empresas erram muito, Koga? Elas erram, na verdade, por falta de conhecimento, né? Assim, elas sabem o superficial, porque como a gente tem, todo mundo é usuário de rede social. E aí é onde está o erro, porque a empresa acha que por ela ser usuária, ela sabe usar da maneira que traga resultados para ela, e não é assim. Né? Geralmente, quando eu sento com um cliente, depois eu explico, abro a estratégia, falo para ele que existem possibilidades, ele, nossa, eu não sabia, achei que era só apertar o botãozinho azul ali, promover e tá tudo certo. Eu falei, não é bem assim, por isso você perde dinheiro. Né? Então, assim, o que dificulta muito a minha profissão, né, nesse caso, é porque a pessoa também é usuário. E ela acha que sabe tudo, né? Não é igual, você vai no médico, você não questiona assim, mas será, doutor, que esse raio-x aqui, você acha realmente que eu trinquei o joelho? Você confia totalmente na palavra dele. Mas, se você partir desse princípio, por exemplo, todas as pessoas praticamente sabem dirigir, mas Sim. poucas são pilotos profissionais. Ou tem noção para sair na rua pilotando um carro, né? É mais ou menos essa relação? É mais ou menos isso. Assim, é legal ter o conhecimento de usuário, facilita, porém, se você busca resultados estratégicos, né? Você quer que o seu telefone toque mais, que venda mais na sua empresa, você precisa procurar um especialista. Você não trabalha mais com rock hoje? Acabou?
Não tem nenhum cliente de rock? Eu tinha. Na verdade, é assim, ó, tem um amigo meu até que me tenta muito a voltar, porque ele fala que eu tenho que voltar, que eu tenho que fazer. De vez em quando, às vezes até aparece, eu ajudo bastante banda até, eu gosto, porque eu aprendi muita coisa e é um nicho que eu ainda sinto que falta se profissionalizar. Sabe, falta as bandas se olharem como profissionais, como empresas, como marcas e terem essa visão business da coisa. Essa coisa assim, ó, minha banda é um negócio. Tem a parte artística, tem o ego do artista que acaba com muita banda, né? A banda que eu trabalhei não foi por ego, mas assim, eu vi muita banda acabar porque tem ego, é a minha arte, é eu que sei fazer. E eu tive muito privilégio de trabalhar com os caras que eles estavam com a cabeça bem à frente, eles aceitavam fazer coisas novas, eles queriam se ver como marca, tanto que assim, mas a gente vai criar vinho, mas não tem público, vamos criar vinho, entendeu? Vamos ver o que dá. A gente tinha essa estratégia assim, ó, vamos pegar o cara... Assim, ó, na música é óbvio que ele vai escutar, ligar o rádio e escutar, mas aí teve uma ação que a gente fez, que a gente imprimiu códigos de download dos CDs e fez parceria com uma marca de camiseta para ir na lapela da camiseta. Então a pessoa comprava a camiseta e ganhava bacana. O download da... E assim, são ideias que na época, né, não tinha esse acesso todo, por isso que às vezes quando alguém me fala, você trabalhou com banda, me dá uma dica. Eu falo assim, sai da caixa, né, o clichê. Mas assim, a gente pensava assim, porra, se o cara compra uma camiseta de caveira, né, no caso de rock, sendo bem clichêzão, por que ele não pode gostar da nossa música? Então vamos dar uma música de graça para ele. E na época, na verdade, foi o começo dos downloads, eu imagino. Sim, não, era toda uma treta para disponibilizar um download. Você não conseguia... Não, porque tinha questão de direito autoral, então assim, era tudo muito bem, a gente fazia um pouco no susto, um pouco no experimento, muita coisa deu errado. E foi legal que dessas coisas a gente aprimorou, a gente conseguiu fazer. Então foi assim, eu falo que uma das minhas escolas foi mesmo ter trabalhado com a banda. Você sente falta dos Estados Unidos? Das turnês, do estilo de vida americano? Sinto. Das turnês em si não, porque eram bem cansativas, assim, mas eu lembro da sensação de, tipo, eu estar numa cidade diferente a cada dia e ver como é diferente, né? Aqui como no Brasil você viaja em várias cidades, são vários Brasils, assim, pelo mundo, pelo Brasil. Ali eu tinha também, igual, eu ia pra muito Dallas, Texas, era bem aquele americano bem característico, assim, né? Fala com a batata na boca, que não aceita que tem um imigrante ali. Aí você ia pra Califórnia, eu brinco, na Califórnia todo dia é sábado, né? Aquela coisa maravilhosa. Vocês foram pra Nova York, essas coisas? Fomos. Como é que foi nessas grandes cidades? Então, eu particularmente não gostei de Nova York. Mas por quê? Porque é enorme, né? É uma loucura. Mas eu senti que lá até fazer essa brincadeira. Eu falei, nossa, na Califórnia todo dia é sábado, em Nova York todo dia é segunda. Porque é muito aquela coisa da rotina ali que não para. Parece que, tipo, as pessoas não estão se divertindo, não tem aquele clima. Pelo prédio também, pela arquitetura, ser muito escuro. E a Califórnia, não. Eu lembro que eu fiz em 2010, eu morei em San Diego, né? Eu fiz intercâmbio. E aí eu lembro que era um dia, 3 da tarde, eu estava saindo da escola e eu vi todos os engravatados tomando cerveja no bar, assim. Eu falei, mas o que está acontecendo? As pessoas, hoje tem jogo do time de beisebol, então as pessoas saem mais cedo do trabalho para ir ver o jogo. E de boas, bem tranquilão, de boa. Vivendo a vida. E em Nova York eu senti que não, você tem que se cumprir ali o papel das 8 às 5, fazer o seu horário. Então eu gostei dos Estados Unidos, de conhecer vários Estados Unidos dentro do mesmo, assim, coisa que eu como turista, por exemplo, acho que jamais conheceria. Tá, mas hoje você ajuda empresas. Isso. Empresas a se posicionarem. Uhum. Qual o trabalho mais difícil na construção de uma marca nas redes sociais? É deixar a empresa, deixar com que eu cuide da história da empresa ou dos produtos da empresa. A empresa confiar que Você é profissional, é isso que você fala? Eu, profissional, vou pegar a sua marca, Mano Dal Ponte, e assim, eu não vou estragar nada do que você pensa, eu não vou trocar nada do que você quer passar. É a confiança. Para mim, o mais difícil é essa relação de confiança. Mas isso demora, né, Koga, para se estabelecer. Não é uma confiança, você não estabelece, sabe, rapidinho. Não, até porque, como a gente está no digital, hoje todo dono de empresa, toda empresa acompanha a sua marca, né? E aí, de repente, o amigo fala, pô, fulano, entrou aquele post ali, nada a ver. O cara já fala, pô, vou brigar com a Lê, porque a Lê falou que ia ser bom, porque não sei o quê. Então, essa relação de confiança, para mim, é o mais difícil. Mas não existe fórmula mágica, né, Koga? Não. É impossível você determinar, pessoal, né? É muito pessoal, é muito da disponibilidade que a empresa tem, da pessoa que está disposta ali a arriscar ou não. Tem gente que é conservadora e quer manter, porque assim, tá todo mundo lá, tem que estar. Então, eu não brigo mais, eu já briguei muito, já bati muito cabeça, não, tem que ser do meu jeito, porque eu sei. Você quer fazer? Então tá. Então, hoje eu não brigo mais, a gente tem que entender que não é para colocar todo mundo dentro da mesma caixinha. E essa busca desenfreada
por likes, né? Pela curtida, pelo like. E não é só as empresas. Você que está em casa, está no teu Instagram, está no teu Facebook, o que você quer? É ficar olhando insanamente se alguém está curtindo. Sim. O quanto um like vale para uma empresa? Por exemplo, é bacana que eu tenha 100 mil likes por ter? Então, a gente chama de métrica de vaidade, né? Que é o like, os números de seguidores. E até, recentemente, eu vi um profissional que eu gosto muito, o Estevão Soares, que ele falou assim... Gente, like importa sim, porque não vamos ser hipócritas de falar que a gente não se bate pela aparência. Tem um perfil lá com 100 seguidores, mas tem um feed bonitinho, você vai falar, legal. Mas se ele tem 20 mil, você vai falar, pô, legal. Né? Então, assim, é importante? É importante. A qualquer custo? Eu não concordo. Né? Então, eu acho que tem estratégias, é um prazo mais demorado para você conseguir, mas é possível. Mas, assim, o like importa porque hoje está muito ligado à reputação, né? Então, em qualquer segmento, se você não tem muitos likes, quer dizer que você não tem uma boa reputação. A classe da saúde sofre bastante com isso. Hoje a gente tem gente, assim, médicos que tem gabarito, tem currículo, perdendo para cara que tem 10 mil seguidores. E como é que você muda isso? Eu tenho um amigo tatuador que fala, eu vou largar a profissão, porque o moleque que tem 20 mil seguidores tem mais cliente que eu que estou aqui há 15 anos tatuando. Então é complicado. Se você está com essas mesmas dúvidas, não entendeu nada, né? E está achando que está fazendo as coisas direito na sua empresa, faz o seguinte, fala com a Koga, vai, deixa o teu Instagram aí pra galera. Ale Koga, K-O-G-A. Ale Koga, chama lá, direct. Se você não sabe o que é um direct... Aquele aviãozinho. Não, mas faz isso também. Se você não sabe o que tá na hora da sua empresa falar com a Koga que ela vai te ajudar, beleza? Koga, que prazer te receber Igualmente. Aqui. Muito obrigada. Gostei do café, tá muito bom. Sério? Gostei mesmo. Não acredito. Sem açúcar. Pois é. Tá evoluindo, você tem que evoluir. Tá gravado, tá gravado. Olha, se você quiser acompanhar todas as entrevistas aqui do programa Humanos, já que estamos falando de rede social, vai no nosso YouTube, essa entrevista vai estar lá depois que a gente exibir ela aqui na RTV Criciúma, beleza? Fica comigo e não esqueça que mesmo na rede social, somos todos humanos.